para esta igreja, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler aqui um texto registrado em João capítulo 14. João 14,16, Jesus Cristo falando ali com seus discípulos, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus estava ali se referindo ao Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo caminha conosco. Jesus afirmou isso em João 14,16. E a obra do Espírito Santo é o título desta mensagem que Deus colocou em meu coração para repartir aqui com a igreja, para apresentar o papel do Espírito Santo no plano divino da nossa salvação. É por meio do Espírito Santo, no nome de Jesus, que somos salvos. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos traz arrependimento dos nossos pecados e confissão, é que somos salvos em Cristo Jesus. Então, a obra de salvação por meio do Espírito Santo. Por isso, Jesus afirmou que o outro conselheiro, o Espírito Santo, estaria conosco para sempre. Amém? Vamos orar por esta palavra. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Sabemos que é por meio do Senhor, por meio do Espírito Santo, que somos salvos em Cristo Jesus, e que esta palavra, Senhor, venha falar profundamente conosco, nos fazer rever nossos conceitos, nos fazer perceber se temos caminhado por caminhos errados, se temos errado o alvo em alguma área das nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir aqui, lembrando que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Toma as nossas vidas aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Nos faz, ó Deus, revelados. Nos faz revelados na Tua palavra, Senhor. Desejamos Te, com o texto de João 14,16, vem falar conosco a respeito de algumas obras do Espírito Santo, porque são muitas, não dá para falar tudo num espaço de 40, 50 minutos, um tempo muito curto. Temos muito para aprender a respeito do Espírito Santo, e hoje eu quero falar com a igreja a respeito de 3 situações, a respeito da obra do Espírito Santo em 3 situações. A primeira delas é de convencer o homem de seus pecados. Por isso que somos salvos, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele habita em nós, e quando erramos, quando pecamos, Ele nos corrige. Promover e garantir o nosso processo de adoção. Somos filhos por uma obra do Espírito Santo. E também a intercessão. O Espírito Santo intercede pelos seus filhos. Quero tratar aqui hoje a respeito desses 3 itens que ardeu em meu coração. Essa semana que passou, eu vivi
com esta palavra ardendo dentro de mim. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: quando nós focamos no Espírito Santo, sabendo dos seus atributos, sabendo que Ele habita em nós, que Ele está conosco em todo o tempo, nós fugimos da aparência do mal. Nós temos forças para fugir da aparência do mal, resistir ao inimigo, resistir ao pecado. Por isso, essa palavra, ela deve caminhar conosco todos os dias. Que hoje, o que você ouvir aqui, possa te dar forças para vencer os dias maus, para romper em seus sonhos e projetos nos dias mais difíceis que virão. A obra do Espírito Santo, então, ela vem para convencer o homem acerca do pecado. Vamos analisar o que diz o Evangelho de João no capítulo 16, do versículo 7 ao 11, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Mas eu, versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, no versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Percebam aqui, irmãos, os feitos propostos por Jesus que aconteceriam a partir do Consolador, a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem o controle de tudo. Então, no versículo 9, eu quero destacar aqui do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, o Espírito Santo vem e nos convence. Eu tenho convicção de que no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, só podemos fazer isso, só podemos tomar essa decisão, porque o Espírito Santo ardeu em nosso coração aqui o desejo de encerrarmos uma vida de pecados. Ele nos convenceu, por meio da oração intercessória de outras pessoas. O Espírito Santo agiu, nos trouxe para um lugar como este e tratou. Muitos de nós aqui, se formos testemunhar, foi isso que ocorreu. O Espírito Santo me convenceu de ser um pecador e trouxe revelação para a minha vida, e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Da justiça, porque, no versículo 10, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Da justiça, irmãos, porque se não fora o Espírito Santo, o desejo do nosso coração era realizar justiça com as nossas próprias mãos, seria realizar justiça com a força do meu entendimento, e aí então eu seria falho, porque eu seria parcial, eu me colocaria como a vítima da situação, e esse julgamento seria errado, seria falho. Quando nós entendemos
que é o Senhor quem faz a justiça por nós, quando nós entendemos, quando o Espírito Santo nos convence de que é o Senhor quem faz justiça, nós podemos descansar no Senhor, porque o nosso Deus não dorme, Ele está vendo todas as coisas. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua angústia, Ele sabe onde você foi caluniado, e a justiça dEle será feita em você, sobre a sua vida, em favor da sua vida. E do juízo. O Espírito Santo nos convence de que se continuarmos em pecado, o nosso destino será o mesmo do príncipe das trevas. O nosso destino será o mesmo de Satanás, que já foi julgado, já foi condenado, e o destino dele é o fogo eterno que arde. Então, irmãos, baseado aqui nesse texto, nós podemos dizer e afirmar aqui que a palavra pecado, ela significa errar o alvo. E há ainda uma grande confusão por parte de algumas pessoas que querem moldar o Evangelho segundo o seu entendimento, formatar o Evangelho de Jesus baseado nos seus achismos, no seu juízo, na sua justiça, no seu senso de justiça. E aí acabam cometendo erros, medem com a medida errada, chegando a afirmar que pecado são apenas os crimes. Outros dizem que o pecado até a tentação é pecado, não tem, sabe, não tem medida, não consegue perceber. Então aí vem o Espírito Santo falar conosco e tratar conosco, nos ensinar, nos convencer, se revelar a nós. Lá no versículo 8 do texto que nós lemos agora, de João 16, ele fala que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, irmãos, Jesus estava ali andando com aquela multidão, pregando, falando do amor de Deus, e as pessoas, dando de ombros, não acreditavam naquilo que ele estava falando, virando as costas para Jesus. Ele veio para esse fim, mas as pessoas o rejeitaram. E aí, quando ele fala do pecado, porque os homens não creem em mim, então eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo para que possam ser revelados. Apesar de toda a religiosidade no mundo inteiro, a grande maioria das pessoas são descrentes. Acreditam ao seu modo, colocam tudo dentro de uma estrutura e acreditam apenas daquela forma, daquele formato. Formata a forma como quer, como se fosse um computador, como se fosse uma mídia. Eu quero que fique assim, assim eu vou seguir. E aí, irmãos, desprezam, porque, irmãos, as religiões, elas são humanistas, estão centralizadas no homem, e Deus é deixado de lado. A verdade que o Senhor representa
não encaixa nesta formatação religiosa que o homem inspira, que o homem deseja. E quando o homem é cultuado, quando o homem é o centro, quando o homem é que reina, Deus é desprezado. Deus não é levado em conta. E aí, irmãos, se fala muito sobre Deus, mas o coração está distante dele. Nós ouvimos e vemos e lemos todos os dias as pessoas, Deus abençoe, graças a Deus, se Deus quiser, mas rejeitam. Virou um jargão, virou uma força de expressão apenas. As pessoas não querem viver aquilo que o Senhor tem para todos nós. Não conhecem o Cristo das Escrituras, não conhecem e não valorizam o sacrifício de Jesus, não consideram, e um mundo descrente rejeita Deus. Ficam criando esses Frankensteins, sabe? Ficam criando a sua forma, o seu formato, para poder satisfazer ou diminuir o peso de sua consciência. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. João 3,19, eu já fiz referência aqui, mas eu vou ler o texto. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não quiseram deixar transparecer as suas obras, porque eram pecaminosas. Preferiram permanecer na escuridão, preferiram continuar no erro, no pecado, porque as suas obras eram pecaminosas. Cristo veio e foi rejeitado. Daí então a importância do Espírito Santo. As pessoas, irmãos, é comum as pessoas se acharem corretas, honestas, justas. É comum as pessoas não enxergarem em si mesmo o erro, o pecado, sabe, o seu estado de lamentação, o seu estado de penúria. É comum. Por isso que nós precisamos da justiça de Deus, por isso que nós precisamos do convencimento pelo pecado, por isso que nós precisamos das obras do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos, irmãos, compreender que sozinhos nós não vamos conseguir, e que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para continuarmos as nossas vidas, para tomarmos as nossas decisões. Sem o Espírito Santo, estaremos perdidos em nossas atitudes e decisões. É muito sério isso. Sem o Espírito Santo, vamos continuar achando que não fazemos nada de errado. Pode conversar com uma pessoa descrente, ela vai se achar correta, ela não reconhece o pecado. Quando nós vemos essas entrevistas com esses homens ateus que aparecem de vez em quando em alguns programas de televisão, a gente percebe, ele não se considera errado em suas ações, em suas atitudes, em suas falas, porque ele não foi revelado, ele não tem o Espírito Santo, ele não recebeu o Espírito Santo em sua vida, então ele vai continuar achando que está correto, não tem arrependimento. Eles não ligam para Deus. A descrença aí é geral. No versículo 8 ainda, quero fazer sempre referência a este versículo. E quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
Quem não tem o Espírito Santo não está convencido de que é pecador. Como eu não era, antes da minha conversão, eu não me considerava pecador. Eu dizia que eu jamais me arrependeria das coisas que eu faço. Eu dizia isso, irmãos, com uma arrogância. Eu declarava isso, que eu jamais me arrependeria das coisas que eu fiz, das coisas que eu fazia. E aí eu fechava esta frase imunda, dizendo: vou me arrepender das coisas que eu não consegui fazer. Total independência de Jesus, total independência do Espírito Santo. Quando eu me converti, quando eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu joguei essa declaração no lixo e pude declarar que a partir de hoje a minha dependência está em Cristo. Somente em Cristo. O Senhor é quem governa a minha vida. E aquilo que o Senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer. E aquilo que o Senhor pedir para eu não fazer, é o nosso inimigo, é o nosso adversário. É aquele que milita contra a igreja. É aquele que milita contra as coisas de Deus. É militante das trevas. Ele é o sedutor deste mundo, seduz o desavisado, aquele que não reconhece. Ele é aquele que governa os corações de todos os incrédulos, daquelas pessoas que não creem, não querem acreditar. Ele é o príncipe do mundo pecaminoso, e com este nós não queremos ter parte, porque os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. E engraçado, irmãos, o inimigo, ele quer levar a maior quantidade de pessoas junto dele, porque no dia em que Jesus foi crucificado, Satanás pensou que tinha vencido, mas naquele ato de crucificação a morte foi vencida, a vida venceu a morte. Naquele ato de crucificação, Satanás foi derrotado por Jesus Cristo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E cumpre-se aí então a promessa do envio do Espírito Santo. Jesus aparece aos seus discípulos e os orienta a respeito da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Um grande mover, o Espírito Santo encheu aquele lugar e todos foram cheios. Ele foi condenado para sempre, lá na cruz, no último dia, no grande dia do Senhor, irmãos. Essa sentença de condenação será manifesta claramente quando o diabo, o sedutor deste mundo, for lançado dentro do lago de fogo que arde eternamente. E nós precisamos cuidar, vigiar, para nos mantermos firmes nesta jornada, apresentar a próxima geração para o Senhor, apresentar a próxima geração que deverá dar continuidade nesta obra que estamos realizando nesta geração. Quando fomos batizados, prometemos diante de muitas testemunhas que enquanto houver um fôlego de vida, confessaríamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Permanecemos firmes, devemos permanecer firmes, vamos perseverar, vamos vigiar e vamos perseverar, para que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida e na vida daqueles que nós amamos. A obra do Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, mas também vem para garantir, promover e garantir o nosso processo de adoção.
Porque, irmãos, para sermos considerados filhos, para ser considerado filho uma pessoa, ela precisa ser gerada ou adotada por alguém. A raça humana foi criada, então somos criatura. Mas para sermos salvos, precisamos ser filhos. E o direito de sermos chamados de filhos de Deus só é concedido àquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor em seu coração. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em um dado momento da nossa história, em um instante das nossas vidas, irmãos, nós o recebemos, nós cremos em seu nome. Por isso, hoje, somos considerados filhos por adoção, somos filhos de Deus e a salvação nos é garantida em Cristo Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vem confirmar tudo isso, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, vai falar a respeito de quem promove esse maravilhoso processo de adoção, é o Espírito Santo, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E no versículo 16, a palavra confirma: o próprio Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos. Você está ouvindo isso? Somos filhos. E é Ele mesmo que dá essa garantia. Sabe, irmãos, em Efésios, presta atenção nisso, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, olha, nós somos filhos, e a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos selados, somos filhos, e no versículo 14 diz que esse selo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Existe um selo de autenticidade, um selo, uma chancela, um registro que garante a minha e a sua adoção. Somos filhos. Ouvindo aqui o testemunho da Karina, ela dizendo que ela era filha adotiva, aliás foi o esposo que disse, filha adotiva, mas tem um documento que comprova, ela é filha, é adotiva, mas é filha, tem um selo, tem um registro, tem um comprovante que testifica. Somos filhos, irmãos, somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele vem promover e garantir o nosso processo de adoção.
Que obra maravilhosa! O Espírito Santo precisava vir para que pudéssemos ter esse entendimento. E hoje somos filhos, e se somos filhos, temos direito à herança, e a herança é a eternidade com Cristo na glória. A obra do Espírito Santo vem para que possa interceder pelos filhos de Deus. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Quando Jesus estava entre nós, era Ele quem intercedia. A gente pode verificar isso em várias passagens da palavra de Deus. João 17:20 fala que Ele intercedia por nós. Em Romanos 8:34 fala que Ele intercedia por nós. Em Hebreus 7:25 fala que Ele intercedia por nós. Em 1 João 21 fala que Ele tinha uma oração intercessória por nós. Mas hoje, nesse momento, quem intercede agora é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem intercede por mim, é Ele quem intercede por você, é Ele. O Espírito Santo, Ele é o Consolador prometido. Ele foi prometido por Jesus para ficar conosco para sempre. Então Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está em nós. E é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos garante que somos filhos. É o Espírito Santo que intercede pelas nossas vidas junto ao Pai. E nós não podemos olhar para o Espírito Santo e achar que ele é apenas um personagem distante. Ele é o próprio Deus que habita em nosso meio. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, os atributos do poder de Deus chegam a nós por meio do poder do Espírito Santo, por meio das obras do Espírito Santo. Creia aí no seu lugar, creia na sua vida, no seu coração, para que o Espírito Santo habite em você para sempre e possa realizar essas obras maravilhosas que nós destacamos aqui hoje. Sinta-se filho por adoção. Não somos órfãos. Nós temos um Pai, o Espírito Santo, que nos dá a certeza, a convicção de que somos filhos. Vamos ouvir esta canção assim mesmo.